Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. É pela graça de Deus que nós estamos aqui para o estudo de mais uma lição muito importante para as nossas vidas. A mansidão da sabedoria. Tiago 3:13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. A mansidão é uma das manifestações do fruto do Espírito Santo. É um dos gomos do fruto do Espírito Santo. E na Bíblia, a mansidão é uma qualidade de alguém que é temente a Deus, alguém que é justo, alguém que vive em humildade, alguém que procura viver com paciência. Algumas características de uma pessoa que vive a mansidão em sua vida. A pessoa que vive em mansidão, resultado do fruto do Espírito Santo em sua vida, é uma pessoa que aceita a vontade de Deus em bom grado. É uma pessoa que não se rebela contra a vontade de Deus. É uma pessoa que não vive na murmuração. É uma pessoa que vive contente em toda e qualquer situação. É uma pessoa que vive sempre dando graças a Deus. E essa pessoa que vive em mansidão, ela reconhece diante dos homens aquilo que reconhece diante de Deus. Uma pessoa que vive em mansidão, ela suporta, pela graça de Deus, as dificuldades dessa vida, supera os obstáculos pela graça de Deus, suportam as dificuldades, suportam as injúrias, problemas nos seus relacionamentos também. Tudo isso com a graça de Deus. E Jesus ensinou sobre a mansidão, mostrando que as pessoas são conhecidas pelo fruto que carregam. E ele ensinou que aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles têm uma característica muito importante, a mansidão, e eles herdarão a terra. E aquele que vive em mansidão, resultado do fruto do Espírito, é uma pessoa que então ela vive a sabedoria divina na sua vida. Que Deus nos ajude para compreendermos sua palavra. Nosso Salvador impressionava as pessoas com sua pureza e elevada moralidade, enquanto seu amor e gentil benevolência os inspiravam com entusiasmo. As pessoas mais pobres e humildes não tinham medo de se aproximarem dele. Obreiros Evangélicos, página 261. Jesus sabia trabalhar com todas as classes de pessoas, tanto ricos como pobres. E assim ele fazia o trabalho do Senhor Deus aqui nesta terra. O primeiro tópico, discernimento distorcido. Nós aprendemos no primeiro tópico, conforme Tiago 3, 14 e 15, que devemos estar prevenidos, atentos contra um grave mal, ou graves males que distorcem o nosso entendimento, distorce o nosso discernimento. São a inveja, o orgulho, o sentimento faccioso, sentimento de briga, de divisões. São sentimentos, conforme a palavra do Senhor, que não vêm do alto, não vêm de Deus. São sentimentos terrenos e diabólicos e nos fazem olhar para o nosso próximo de forma distorcida e, por consequência, nos atrapalha a viver uma vida de verdadeira mansidão. A inveja, o orgulho, o sentimento faccioso, então, tem trazido grande prejuízo à obra do Senhor. Precisamos analisar nossa própria vida para ver se isso tem acontecido conosco. E precisamos então voltar para Deus, porque em Cristo encontramos pureza de coração e sabedoria para vivermos a verdadeira mansidão e termos uma pureza no olhar e compreendermos as situações conforme a vontade do Senhor com melhor clareza. Por isso, peço-lhes, meus irmãos, que purifiquem o templo da alma de todas essas contaminações, pois são raízes de amargura. Segundo tópico, comportamento tóxico. Nós aprendemos no segundo tópico, conforme Tiago 3:16, aprendemos que o resultado da inveja, da contenda entre os irmãos, é que haverá comportamento tóxico, relacionamentos tóxicos. E isso é muito prejudicial às pessoas e à obra do Senhor. O resultado disso tudo, conforme Tiago 3,16, é a perturbação e toda obra perversa, onde há inveja, egoísmo, espírito faccioso,
Satanás se aproveita para realizar a sua obra, que é matar e destruir, separando os irmãos uns dos outros e trazendo então prejuízo para as pessoas e para a obra do Senhor. Uma pessoa em uma instituição ou em uma igreja que dá rédea solta a pensamentos indelicados e fala mal dos irmãos pode despertar as piores paixões do coração humano e espalhar um fermento do mal que atuará em todos os que conviverem com ela. Dessa forma, o inimigo de toda justiça alcança a vitória, e o resultado é anular a oração do Salvador quando ele implorou que seus discípulos fossem um, assim como ele é um com o Pai. Aprendemos ainda no segundo tópico que o inimigo ele vai atiçar o cristão a viver na inveja, a viver na fofoca da vida alheia, no sentimento faccioso contra o próximo, mas pela graça de Deus podemos vencer esses maus sentimentos, podemos superar essas situações. Em João, capítulo 13, verso 34, Jesus nos ensinou então a vencermos esses maus sentimentos e, conforme a vontade de Deus, vivermos uma vida que lhe agrada. Contra a inveja, contra o rancor, contra o egoísmo, contra o falar mal da vida dos outros, precisamos viver o amor de Cristo em nossas vidas. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, irmãos, vivendo o amor de Cristo nas nossas vidas, todos esses maus sentimentos serão controlados pela graça de Deus e evitaremos viver a vida que desagrada o Criador. Você julga os outros e comenta seus modos e maneiras quando, na verdade, não entende a posição deles nem o trabalho que fazem. Você vê tudo do seu ponto de vista e em seguida está pronto para questionar ou condenar o caminho que as pessoas seguem sem avaliar claramente todos os ângulos. Você nem conhece os deveres dos outros e por isso não deve se sentir responsável pelos atos deles, mas deve cumprir o próprio dever e deixar as obrigações dos outros com o Senhor. Controle o próprio espírito em paciência, mantenha a paz e a calma na mente e seja grato. Você tem uma obra a fazer ao morrer para si mesmo e cultivar uma atitude de tolerância e paciência. Por isso, seja muito sensível em relação ao que significa guardar a lei de Deus e em relação a se você está guardando ou quebrando a lei. É quanto a isso que Deus quer que sejamos sensíveis. O terceiro tópico, lidando com decepções. Nós aprendemos no terceiro tópico que precisamos lidar com decepções que ocorrem nas nossas vidas, conforme Salmos 119, verso 165. Aqueles que amam a lei de Deus vivem uma vida de paz, vivem uma vida de confiança no Senhor, apesar das situações adversas da vida. Para aquele que deposita sua confiança no Senhor, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a dificuldades, haverá paz e não haverá tropeço. Supere a ideia de que você não é tratado corretamente, de que é injustiçado, de que alguém quer pressioná-lo ou prejudicá-lo. Você vê através de olhos falsos. Satanás o leva a ver tudo de modo distorcido. Cada prova de fogo é o agente de Deus para seu refinamento. Cada aflição os está preparando para a sua obra, como colaboradores dele. Cada conflito tem seu lugar na grande batalha pela justiça e cada um aumentará a alegria do triunfo final. Tendo isso em vista, alegremente aceitarão a prova de sua fé e paciência, em vez de a temerem e a evitarem. Mesmo quando realmente nos tratarem com injustiça, o que devemos nos lembrar? Conforme Mateus 5:11, 12 e 41. 1 Pedro 4, de 12 a 15. Devemos nos lembrar que felizes são os perseguidos por causa de Cristo. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. E por isso, irmãos, nós não devemos estranhar as provas que passamos. Devemos nos alegrar por participar,
dos sofrimentos de Cristo. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Cristo passou aqui nessa terra todo tipo de lutas, dificuldades, sacrifícios, e a fé e a obediência garantem a vitória. Façamos uma aplicação das palavras de Cristo ao nosso próprio caso. O quarto tópico, a sabedoria que vem do alto. Nós aprendemos no quarto tópico, aprendemos a primeira qualidade que vem do céu. É a sabedoria pura, a sabedoria divina, conforme Tiago 3, verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Então, quando nós buscamos viver uma vida que agrada ao Senhor, Ele nos capacita com a sua sabedoria. Com a sua sabedoria, nós podemos então viver uma vida que agrada ao Senhor. Pois a verdadeira sabedoria nos faz viver a vida de mansidão diante das circunstâncias da vida. E ao buscarmos a verdadeira sabedoria, a sabedoria pura, seremos então recompensados. Viveremos uma vida de mansidão, uma vida que agrada ao Criador, e conforme Mateus 5, verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sem vivermos a sabedoria que vem do alto na nossa vida, nós não poderemos ser salvos. Essa é a realidade. Não veremos a Deus. Busquemos então, queridos irmãos, a verdadeira sabedoria que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E qual deve ser o nosso foco na preparação para a vinda de Cristo? O nosso foco hoje para a vinda de Cristo deve ser viver uma vida que agrada a Cristo, uma vida que agrada ao Senhor. Não é focarmos na vida do próximo, nos defeitos do próximo. O nosso alvo, o nosso foco é viver uma vida semelhante à de Cristo, amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus vivia, sentir o mesmo sentimento que Jesus sentiu pelas pessoas. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, quem está focado na breve volta de Jesus procura fazer então um autoexame de si mesmo e busca viver uma vida de santificação, uma vida de pureza. Os puros de coração vivem como se estivessem na presença visível de Deus durante o tempo que Ele lhes concede neste mundo. O quinto tópico, qualidades mais essenciais. Depois da pureza, cite as próximas 5 qualidades da sabedoria que vem do céu, sem as quais nossa influência é comprometida, conforme Tiago 3, verso 17. Então, nós sabemos que a sabedoria divina, que vem do alto, ela é primeiramente pura. Agora vamos ver 5 outras qualidades essenciais que precisamos viver, que decorrem da sabedoria divina. A sabedoria, ela é pacífica. A sabedoria divina é pacífica, é moderada, é tratável, é misericordiosa e, então, tem bons frutos. Será que nós temos vivido, então, a sabedoria que vem do alto? A sabedoria divina na nossa vida, nos nossos relacionamentos? Você precisa da bondade, cortesia, mansidão e humildade de Cristo. Mansidão, bondade, tolerância, longanimidade, não ceder fácil às provocações, suportar tudo, esperar em tudo, resistir a tudo. Esses são os frutos que crescem na preciosa árvore do amor, que é de origem celestial. Essa árvore, se nutrida, provará ser perpétua. Seus galhos não se ressecarão, nem as folhas murcharão. É imortal, eterna, regada continuamente pelo orvalho do céu. Queridos amigos, estimados irmãos, que a graça de Deus possa estar em nossos corações para que possamos compreender a palavra do Senhor aqui nesta lição. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.